Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no nosso último vídeo da nossa, como eu posso dizer, treinamento para a OBA. Então, hoje eu vou falar de três assuntos que, em tese, não agradam todo mundo, porque é astronáutica e as pessoas geralmente gostam de astronomia. Mas a astronáutica é muito importante para a astronomia, porque sem a astronáutica não se realiza a astronomia. O que seria a astronáutica? É o estudo dos meios de transportes que poderiam nos levar para outros lugares, sejam eles lugares pequenos a lugares muito maiores de distância, claro. Por exemplo, lugares pequenos de distância. Daqui até o Japão. É pequeno de distância se você for pensar em um foguete que vai até a Lua, não é? Agora, a astronáutica, ela tem essa importância para poder realizar as pesquisas e poder colocar a astronomia em prática. Muitas pessoas colocam a astronomia somente no papel, mas tem que ser trabalhado lá no espaço e visualizar todos os processos. É uma forma de você consolidar o conhecimento e conhecer outras coisas sem ser somente pela teoria, porque quando você está no espaço, como eu estou aqui agora, é muito mais fácil você visualizar determinados objetos astronômicos do que você simplesmente ficar deduzindo como é o tamanho, a distância e etc, não é? Mas, de certa forma, existem três objetos que eu gostaria de citar antes, para a gente introduzir nosso assunto. A astronáutica é um assunto que cai geralmente na OBA, ele fica geralmente nas últimas questões, assim, são questões simples, são bem interessantes, é só para entender um pouco como funciona, mas a gente vai dar todo o suporte em relação a isso, beleza? Então, a gente precisa primeiro falar dos aviões, porque eles são um micro daquilo que hoje são os foguetes. Né? Porque o ser humano, há muito tempo, ele não sabia nem que você podia, sei lá, ir para o céu, viajar de um lugar para o outro através do céu. Muita gente pensava que, sei lá, aquilo era parece um pássaro gigante, sabe? O avião, ele nada mais é do que essa consolidação da viagem do ser humano de um lugar para o outro, encurtando as distâncias, né? Porque quão longe é um lugar do outro? A gente sabe que é longe, né, aqui para o Japão, por exemplo, mas isso pode ser feito em menos tempo do que realmente seria se fosse de outra forma. E é claro, como é que você vai de ônibus para o Japão? Não tem como, né? É uma distância muito grande, é um outro lugar da Terra, é totalmente distante, certo? Então, o avião ele surgiu para facilitar isso, mas ele também surgiu no intuito de guerra, né? Também, porque o avião ele ajudava a chegar em outros lugares, levando suprimento para os soldados que estavam lutando em outro lugar mais distante e precisavam daquele suprimento o quanto antes, além de serem usados caças, né, que geralmente abatiam outros aviões. Então, em tese, o avião também foi usado para o mal, que no caso é a guerra, né? Mas o avião é usado também para o bem, porque além disso, ele facilitou muito a vinda de outras pessoas para cá. Além disso, ele também facilitou a chegada de outros alimentos, né, por meio dessa importação. A importação, você comprar uma coisa de outro país e ela vir para cá, para o seu país, isso é importação. Então, o avião ele ajudou a encurtar essas distâncias, a trazer suprimentos, né? Foi super importante para o ser humano entender que ele poderia chegar mais longe do que ele já chegava, porque até então se sabia muito de carro, se sabia muito. Na verdade, o carro, ele em tese, sim, ele foi meio concomitante, assim, ao avião, né, a existência, mas se tinha muita ideia da carroça, né, do navio, do barco e o avião, né, ele surgiu para facilitar realmente tudo isso, e ele é física pura, porque ele não voa batendo as asas, assim, ele plana, né, o avião ele é extremamente importante e não só para o turismo, né? Para tudo isso que eu falei, de trazer suprimentos, de fazer importação de outros produtos, né? Tem muitos produtos que são comprados da China, por exemplo, e eles chegam através do avião, que é bem mais rápido do que um navio, por exemplo, que demora mais tempo, né? E às vezes precisa de refrigeração, então é bem mais rápido, né? O avião, basicamente, ele é isso. Ele foi esse prenúncio, né? Muito se diz que ele tinha sido aqui no Brasil, a gente costuma falar, inclusive, que ele foi inventado pelo Santos Dumont, mas
no resto do mundo, ele foi inventado pelos irmãos Wright. Vai haver vários conflitos em relação a isso, né? Porque o Santos Dumont, ele realmente estudou muito lá fora, ele pensou muito, ele não tirou da cabeça, ele estudou realmente para aquilo, ele era uma pessoa que tinha bastante acesso à ciência, né? Então, ele era um grande aventureiro e fez isso, esse estudo. O Santos Dumont foi um cientista, né, brasileiro, e que ele estudou na Europa, enfim, ele teve uma vida bem focada nos estudos e por isso que ele pode ser considerado para a gente não só o pai, mas assim, ele não necessariamente o pai da aviação, por causa dos irmãos Wright que conseguiram fazer a proeza de consolidar a ideia como do avião em si no Ocidente, né? Mas do Santos Dumont ter sido um cientista brasileiro voltado para a ciência brasileira, sabe? Porque ele deu visibilidade para o Brasil, de certa forma, na construção e na ideia de que o Brasil tinha capacidade para si também inventar alguma coisa, até porque o avião, por muito tempo, ele também foi acreditado a ele, né, aqui no Brasil. Outra forma muito importante de se entender a importância do avião é que, como eu falei, o ser humano ele começou a pensar nisso, de poder conseguir alcançar outras distâncias, sejam elas maiores ou menores, mas no caso, nas distâncias maiores, surgiu o foguete, né? Porque a partir do momento que você tem ideia que você consegue sobrevoar o meio que o planeta em si, numa altitude X, por exemplo, que é a altitude de cruzeiro para você viajar de avião, o foguete ele pode simplesmente sair da Terra. Então, basicamente, foi uma estruturação do pensamento de como podemos chegar, até onde podemos chegar. E o ser humano entendeu, nossa, a gente pode chegar muito mais longe do que a gente imaginava, certo? Então, basicamente, o foguete, ele foi muito importante para chegar ao espaço, visualizar o espaço, estudar outros corpos celestes, né? No caso, a Lua, que era o mais perto, que foi o mais rápido de se chegar até então, né, para a tecnologia na década de 60, mais ou menos. Foi uma proeza muito grande, foi feita pelos Estados Unidos, né? E naquela época havia uma corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, os dois investiam muito em ciência espacial, então basicamente a astronomia evoluiu muito nessa época, e basicamente colocaram em prática tudo aquilo, né, na astronáutica em si, porque criou-se muito foguete, criou muito satélite, criaram-se muitas estações. O foguete ele era para chegar até esses lugares, porque basicamente não existe como você chegar de avião a esses lugares, certo? Primeiro que o foguete ele faz assim, ele vai para cima, né? O avião ele faz assim, né? Então, o foguete ele basicamente foi feito para isso. Ele é impulsionado por uma explosão, ele sobe e consegue chegar a grandes distâncias, né? Aí, quando ele chega na órbita da Terra, ele consegue entrar, né, em inércia. Então, basicamente, ele consegue ficar atraído, ele não vai para qualquer lugar, né? Existe uma regra, né, basicamente, em relação a isso. Mas o mais importante do foguete é que, com isso, deu-se para criar umas estações espaciais, né, onde os cientistas, os astrônomos, os astronautas fossem estudar, só que no espaço. E uma delas é a Estação Espacial Internacional. O foguete ele leva os cientistas, as pessoas até lá, mas ele também leva suprimento, leva comida, leva vários tipos de coisa que as pessoas que estão na estação espacial precisam. Além disso, auxilia muito na conclusão de missões espaciais, né? Por exemplo, levar um robô, levar um equipamento. Como eu falei, ele ajuda muito nesse processo, ele é crucial. Ajuda também no envio de satélites, porque qual que é a importância do satélite? Eu vou falar já já, né? Mas o satélite em si, ele basicamente está fazendo isso que eu estou fazendo agora. Ele possibilita que a internet exista, que a comunicação por telefone exista, ou, por exemplo, a televisão, rádio, enfim, tudo isso é via satélite. Então, o foguete foi crucial para levar o satélite lá em cima, porque só ele conseguia alcançar aquelas grandes distâncias, né, que eu tinha falado. Como eu estava falando, existem muitos satélites na órbita da Terra, né? Existem satélites desativados, existem satélites desativados de hoje. Esses satélites foram cruciais para a evolução da comunicação aqui na Terra. Então, basicamente, a comunicação na Terra, ela é total feita pelos satélites, assim, se não fossem eles, seria outro tipo de, a gente não saberia como ia haver
essa comunicação aqui, porque ele foi um pontapé inicial, né? Ah, e eu estava falando de foguetes, na verdade, né? Porque além dos foguetes levarem satélites, os foguetes também eles têm a sua importância aqui na Terra, né? Olha, tem tanta gente que assiste a partida de foguetes, né? Existem eventos para isso, já aconteceram acidentes, já, mas o foguete todo mundo assistia assim por televisão, quando começou a ter, né? Lá no século XX começou a ter os foguetes, as pessoas assistiam muito pela televisão e tudo mais. Essa ideia do ao vivo também era via satélite, então, tipo assim, olha o quão importante foi o pontapé inicial da astronáutica, da evolução da ciência astronáutica. É muito importante para tudo que acontece aqui na Terra. O foguete, inclusive, vindo agora de uma outra ideia que eu estava lembrando, existe aqui no Brasil uma base de lançamento de foguetes, mas ela é lançada somente foguetes tipo da NASA, né? Então não é uma base que é usada para foguetes brasileiros, até porque a ciência brasileira ela está ainda em passos lentos em relação à astronomia, mas muito já foi feito, né? É que assim o investimento não é muito alto. Mas o foguete que eles lançam aqui é super legal, na base de Alcântara, no Maranhão. Então, é tipo assim, é um lugar privilegiado para se lançar foguetes. A NASA usa direto lá e tem gente que mora em Alcântara, no Maranhão, que nem faz ideia que tem uma base de foguetes lá. Então, por isso é importante a gente conhecer a astronomia. Imagina se na sua cidade, por exemplo, vai saber se você é de Alcântara, no Maranhão. Às vezes não sabe que tem, mas sabe, tem. E isso é legal porque você poderia trabalhar lá, você poderia investir na ciência do seu país e fazer com que o seu foguete seja lançado. Então, é um privilégio muito grande e a ciência no Brasil, ela tem que ser bastante investida, né, levada com seriedade, porque ela transforma vidas, inclusive na melhoria da vida das pessoas aqui. Por exemplo, o satélite. Se não fosse em outros países, poderia ser a gente também construir um satélite e colocar em órbita, porque o satélite ele é super importante para comunicação, telefonia, para internet, para tudo. Basicamente, o sinal que ele manda, que é mandado para lá e manda de volta, ele traz a internet, ele traz a TV, e a gente consegue ver TV ao vivo por causa disso. Então, é basicamente uma revolução das comunicações por meio do satélite. E olha quão importante foi o estudo da astronáutica e da astronomia para isso, sabe? As pessoas não levam muito em consideração, né? Mas tem muita importância nisso. O sinal, ele viaja, sabe? Até a sua casa e o sinal que está lá em cima, lá no universo, do universo em órbita na Terra, não, do satélite, vem até a sua casa e você consegue ter acesso a tudo isso. Então, basicamente, a astronáutica ela é muito importante para o nosso dia a dia. E isso entra muito no que eu estava falando sobre investimento em ciências, né? Na ciência astronomia ou qualquer outra ciência, mas na ciência astronomia, no caso, que a gente está falando, é super importante, porque aqui no Brasil existem algumas faculdades que têm cursos de astronomia e tudo mais. Poucas pessoas se interessam, porque é uma ciência muito elitista, mas a gente tenta fazer com que essa ciência seja levada para outros jovens, né? Tipo, que nem a gente está fazendo para vocês, para que possam ir lá cursar e ser um astrônomo, ser um astronauta, porque vocês podem, contanto que tenham as oportunidades ali para vocês naquele momento, aquela chavezinha que cai e você consegue abrir a porta para poder ir, sabe? E essa é a importância do Programa Espacial Brasileiro, porque ele foi criado em 1946, ele teve altos e baixos. Em 1946, no meio da Segunda Guerra Mundial, e basicamente foi extremamente importante a consolidação da ciência brasileira, né? O Programa Espacial Brasileiro, ele, como eu falei, ele passou por altos e baixos, porque quando ele foi criado, tinha-se uma ideia de fazer com que o Brasil também chegasse no protagonismo, né? Mas é que se precisa de muito dinheiro para você fazer isso acontecer. E os países que tinham muito dinheiro naquela época eram os países que, como Estados Unidos, a Rússia estava, que é a União Soviética, ela estava se tornando, estava em voga também. Então, esses países do hemisfério norte, eles estavam com mais dinheiro, e o Brasil naquela época estava começando a se consolidar ainda como uma república. Então, o Programa Espacial Brasileiro, ele surgiu no meio desse contexto turbulento no mundo, foi basicamente para tentar
angariar, trazer mais pessoas para a ciência, mas consolidar também essa ciência no Brasil. Como eu falei, passou por altos e baixos, nem todos os governos enxergam importância nisso. Tem pessoas que entram para a presidência e para determinados cargos políticos importantes no Brasil que não vê importância no programa espacial brasileiro, mas eles têm a sua importância. Por isso que, dependendo da conjuntura do país, da política interna do país, o programa espacial brasileiro ele pode ser levado em conta ou não. Nos últimos anos a gente tem passado por uma situação de que ele não foi levado em conta, né? Tanto que muitas pessoas que estavam nas universidades projetando foguetes, que poderia ser você ir lá projetar foguete, não estavam recebendo a bolsa de pesquisa, que é dada pelo governo. O governo deveria pagar e não pagou, entendeu? Então, isso desmotiva as pessoas a continuarem investindo a sua vida na ciência, sabe? Porque o governo em si não olha com importância para isso. Então, é por isso que é importante o investimento no Programa Espacial Brasileiro, porque ele consolida a ciência e a astronomia aqui no Brasil, tá bom? Assim como em 1994 teve a criação e consolidação da Agência Espacial Brasileira, que hoje é vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é basicamente voltado para dar autonomia para essa ciência brasileira do Programa Espacial Brasileiro, né? Autonomia no sentido de não depender totalmente do governo, né, em relação a isso, porque se depender totalmente, as coisas não vão para frente, dependendo de quem está lá no governo, né? Em tese, esses dois agentes, né, do Programa Espacial Brasileiro e a agência, eles são muito importantes para se dar respaldo dessa ciência que está aqui sendo produzida, que muitos não sabem que está sendo produzida aqui. Poxa, é que nem a gente fala, essa popularização da ciência tem que acontecer, né? Em qualquer lugar, contanto que tenha mais oportunidades em relação ao investimento e ir lá cursar o curso de astronomia que você quer e etc. Além disso, o Programa Espacial Brasileiro, ele também ajuda outros órgãos da ciência, como o IBGE, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar do IBGE, mas ele é uma organização, né, de geógrafos e tal. Não só geógrafos, né, mas basicamente se estuda muito na geografia isso, de se realizar pesquisas, mapeamentos da geografia humana no Brasil, seja a população, os desafios que ela enfrenta. Por isso que tem o censo demográfico, né, para você saber quem são as pessoas do Brasil, quantas pessoas são, o que que elas passam, e também existe o mapeamento da geografia física no Brasil, que pode ser mapeamento de solos, isso pode ser usado também pelo IBGE. A tecnologia que se precisa para fazer esse tipo de coisa, de mapeamento de solo, às vezes necessita sim de um avião, necessita de um equipamento e de uma tecnologia mais avançada, e às vezes quem vai ter isso é o Programa Espacial Brasileiro, que vai ter mais esse dinheiro, vai ter mais essa tecnologia e ela oferece e consolida, ajuda, né, vincula, né, ao IBGE, por exemplo. Estou dando um exemplo do IBGE, tá, mas pode ser outros também. Basicamente, a importância é gritante. Quanto mais a gente negligencia, mais distante a gente fica de uma expansão do mercado brasileiro em relação a isso, da mudança de vida que as pessoas podem enxergar na astronomia ou em qualquer outra ciência, no caso a astronomia que a gente está falando. Mas o investimento nisso é extremamente importante para que o Brasil ele se consolide e consiga melhorar a sua economia também em outros aspectos. Às vezes o Brasil ele é um grande exportador de commodity pode ser soja, pode ser algodão, pode ser qualquer coisa assim de agricultura, né? E de baixo valor agregado àquele produto. O Brasil é grande exportador, mas ele não exporta a ciência com tanto afinco que nem os outros países assim que investem nisso. Então, por que que a gente não pode também ter, né? Se a gente tem pessoas que são tão capazes, só que elas precisam desse estímulo que a gente tenta dar. E, por fim, para a gente consolidar todo esse assunto de astronáutica, sempre tem uma Olimpíada de lançamento de foguetes, é bem legal. É para ver quão distante chega um foguete caseiro que o aluno vai lá e faz. É claro, precisa-se ter equipamento de segurança, como um óculos, não o óculos normal que a gente usa, mas é um óculos usado em laboratório, que ele permite que não vaze nada, não caia nada no seu olho, ele protege você. Fala-se muito em avental também, para não sujar roupa, queimar roupa, não sei o que, alguma coisa assim, porque a montagem do foguete caseiro é basicamente para induzir essa criatividade, essa ideia de se fazer o aluno ter vontade de, poxa, eu posso também fazer um foguete.
no futuro, quem sabe eu não posso ser da astronomia astronáutica e fazer um foguete, quem sabe, né? Então essa ideia do foguete caseiro, ela surgiu para isso, para instigar o aluno a fazer futuramente um foguete de verdade, né? No caso, o foguete de caseiro, ele é feito de garrafa PET, pode ser de 2 ou 3 litros, tem um cálculo diferente para 3 litros, você acha geralmente na internet, mas o de 2 litros, que é o padrão, garrafa PET pode ser garrafa de 2 litros de refrigerante, por exemplo, que você já usou, já lavou e tal, e não pode ter resquício do refri, por exemplo. Para fazer o combustível, você tem que colocar bicarbonato de sódio e vinagre, porque ele dá uma reação química que faz com que possa impulsionar o foguete, né, o foguete caseiro, a subir. E a altura máxima que se pode ter nesse foguete caseiro é 250 metros, então é bem alto para uma garrafa PET chegar. Essa montagem, na verdade, esse experimento, ele é muito legal para você poder também ir para outros países realizar esse experimento a partir da OBMOFG, que é a Olimpíada seria uma Olimpíada de lançamento de foguetes, uma Olimpíada brasileira de lançamento de foguetes, que dependendo do teu desempenho, tu pode até ir para fora, quem sabe. Basicamente, a gente fecha nosso vídeo de hoje e fecha o nosso curso, que foi tranquilo, foram 4 apostilas, 4 vídeos, né? A gente fecha basicamente pedindo para que você que se interessa pelo assunto busque mais sobre ele, a partir desse pontapé inicial que a gente deu, porque isso aqui é tudo uma introdução para todo mundo que nunca às vezes nem ouviu falar. Existem muito mais coisas além disso do que a gente falou, isso aqui é o básico, todo mundo deveria saber disso. Infelizmente, nem todo mundo sabe, mas a gente tenta fazer com que isso chegue a mais pessoas. E para se dar a importância também da ciência brasileira, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento humano. O ser humano, ele precisa desse estímulo, de uma coisa a mais. E a ciência é uma forma de acreditar no mais, na existência do ser humano como um além daquilo e ter sentido e pode também gerar uma renda, um emprego, um modo de vida diferente do que a gente tem hoje. É expandir o pensamento e expandir a sua ideia de lugar no mundo, quem é você nesse mundo, sabe? Porque muita gente acredita que tem que acordar, terminar a escola, né? Aí depois vai fazer o quê? Não sei, não sabe, vai fazer faculdade, às vezes vai trabalhar, aí vai ter filho e vai morrer, acabou, sabe? Tipo, a vida pode ser mais que isso, entendeu? Então é isso que a gente está querendo trazer aqui com a ciência. Que você, que é estudante, possa realizar uma faculdade no estado que você mora, por exemplo, com a ajuda dessa apostila, você pode também fazer essa prova da OBA e entender quão importante isso pode ser para a sua vida em si, como isso pode revolucionar a sua vida. E é basicamente isso. Eu espero que vocês leiam a apostila que eu preparei com todo carinho e ela foi revisada por outras pessoas e foi editada também. Então, assim, tem as informações que estão lá estão mais completinhas. Aqui eu dou uma resumida, basicamente, para não ficar muito longo o vídeo. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado também, e eu espero que vocês consigam ter muito sucesso no futuro de vocês em relação a qualquer coisa, seja seguindo a astronomia ou não, mas a gente ficaria muito feliz se vocês seguissem também, tá bom? Então eu agradeço você ter chegado até aqui e ter participado no nosso programa, né? Do nosso curso preparatório para a OBA, tá bom? Obrigada. Então é isso. Tchau.